A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Fique conosco nos próximos minutos, em nome de Jesus. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Fran. E queremos trazer uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, com o Vinícius, referente a algo que Deus tem colocado ao meu coração e que eu tenho entendido que Deus tem nos chamado a viver, É uma passagem que está lá em Mateus 4 e que fala o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E me baseando nessa palavra, eu fiquei pensando como nós, nos dias atuais, temos vivido alguns momentos em que nós temos sido introduzidos a momentos de deserto, Por exemplo, a situação atual que nós vivemos hoje, nós conseguimos entender que tem um propósito. E às vezes, olhando pela situação do lado de fora, nós não conseguimos compreender o que Jesus, o que Deus espera de nós. E olhando para tudo isso, eu tenho entendido que talvez em algumas situações, em algumas áreas da nossa vida, o Senhor nos leva para o deserto para que nós talvez possamos ser tentados, mas que no final nós possamos vencer essas provações, Assim como o Senhor viveu 40 dias no deserto, eu tenho entendido que talvez nós temos sido levados também a isso, Para que nós possamos ser provados e logo depois nós possamos entender o quanto nós amadurecemos nesse tempo em que nós estamos no deserto, E olhando para isso tudo, eu observo que nós temos muitos problemas que nós precisamos enfrentar, principalmente atualmente, Por exemplo, nesses dias em que a gente está vivendo essa pandemia e tudo mais, essa crise, eu tenho visto que alguns dias o meu humor oscilava muito, Eu estava passando por momentos de ansiedade, momentos assim que eu me sentia preocupada, me sentia sozinha, com a ausência de pessoas para eu compartilhar essa situação. E eu entendi que em determinado momento o Senhor me levou a passar por esse momento para que eu pudesse entender que toda a minha dependência precisava estar voltada para Deus. E observando tudo isso, eu consegui ver de um contexto diferente, de uma nova ótica, Eu consegui perceber que o Senhor estava curando meu coração e me fazendo compreender o quanto é importante nós termos total dependência em Deus, para vencermos as provações, as tentações, E aí eu comecei a entender que eu precisava clamar ao Senhor para que Ele me desse vitória nos momentos de aflições, como nos dias que eu estava com ansiedade, E eu comecei a compreender que era seguro eu lançar toda a minha ansiedade a Deus. E aí eu comecei a entender uma coisa, Às vezes nós somos conduzidos a lugares que nós nos sentimos sozinhos, Nós estamos só e começamos a sentir medo, Começamos a ficar preocupados e tudo mais. E aí o Senhor nos traz a paz, Falando que eu sou contigo, eu estou contigo, Josué 1:9 fala, que não desanime, seja forte e corajoso que eu, o Senhor, serei contigo. E nesses dias de dificuldades, nesses dias que eu estive passando pelo meu deserto, vamos dizer assim, eu comecei a compreender que sim, o Senhor estava comigo para me dar vitória nesse momento de aflição. Aleluias. E algo que eu sinto no meu coração é que o Senhor, Ele quer nos trazer essa paz e essa consciência de que Ele está conosco, de que Ele traz a paz que excede todo entendimento sobre o nosso coração. E eu começo a entender a importância de talvez estarmos só, passarmos por situações difíceis, mas que são de grande relevância para que o Senhor se manifeste como Deus na nossa vida, Para que Ele consiga agir. E talvez nesses momentos que nós passamos por tentações, por provações, o diabo tenta nos tentar ainda mais, Sim. E o que eu percebo é que o Senhor quer trazer a clareza dentro do nosso coração que nós podemos vencer, porque Ele venceu. Amém. Então, se o Senhor venceu, é seguro nós confiarmos que nós também podemos vencer, Que também somos vencedores em Cristo, Amém, glória a Deus. E Jesus, quando Ele fala esse texto assim, eu venci o mundo. Eu entendo ali quando Ele diz eu venci o mundo, Ele está falando, eu venci o mundo, e eu, o Emanuel, o Deus que habita em nós, o Deus que mora em nós, que Ele está falando. Se eu venci o mundo, eu habito em vocês, ou seja, eu vou ajudar vocês a vencer o mundo também. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 23, que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. No original está dizendo o quê? Que Deus não vai nos faltar. Ou seja, a gente pode passar por açoites, por dificuldades, por fomes. A gente pode passar por um momento que a nossa fé está lá embaixo, que a gente está mal no dia. Porque a gente não é de ferro, a gente não é super-herói, ou seja, tem dia que a gente vai estar mal. E o que a Bíblia vai falar?
que Deus, ele não vai nos deixar. Como disse Paulo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar por açoites e por bonança. Eu posso passar por o quê? Momento de escassez, que eu não tenho nada, e momentos de bonança, que eu tenho tudo. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar angustiado, eu posso passar aflito como a alma aflita, como Davi. O livro inteiro de Salmos quase é a alma de Davi aflita. Ele dizendo, ó minha alma, espere em Deus. Ou seja, ele mesmo proclamava e dizia, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Isso é interessante, a gente confiar em Deus, como você falou, da paz que transcende e que excede todo entendimento, é essa paz de Cristo. Sim, eu acredito também que no próprio dia da adversidade o Senhor se revela a nós, né, como um Deus bom, né? Um Deus que nos transmite confiança e que também nos transmite paz, né? Sim. E a gente começa a compreender que independente da situação, independente da circunstância, o Senhor é o suficiente para nós passarmos por aquele momento. Então Aleluia. Eu creio que independente do que for, né, independente do que cada um tem passado nos últimos dias, eu acredito que o Senhor é o suficiente, né, que Ele realmente é o nosso pastor e nada vai nos faltar, né? Aleluia. E eu começo a crer nessas coisas e começo a trazer como uma verdade para minha vida e declarando também sobre a vida dos irmãos, né, que o Senhor é o suficiente para lidar com todas essas situações que nós temos vivido nos últimos dias, né? Amém, glória a Deus. Indo para os Salmos 91, ali a Bíblia vai começar falando assim. Se você puder achar para mim os Salmos 91. No Salmos 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. A habitação vai dizer aquele que mora, ou seja, aquele que tem um relacionamento com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo vai dizer um lugar que é secreto, ou seja, que os teus inimigos não vão conseguir chegar porque é secreto. A sombra do Onipotente descansará. O Onipotente quer dizer o quê? Aquele que tem todo o poder em suas mãos, ou seja, o Todo-Poderoso. Descansará. No livro de Mateus, capítulo 11, até tu escreveu num livro, quando você me deu um livro uma vez, que está escrito o quê? No capítulo 11, no versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e dareis descansos para vossas almas. Ou seja, a gente tem que buscar, a gente tem que ter um relacionamento com Deus, que Ele vai ser a nossa morada. E também vai ser o nosso esconderijo, onde a gente vai nos esconder em Deus. E aonde as adversidades do dia a dia, as lutas, as dificuldades que vêm nos assolar, não vão nos atingir. Porque a gente vai estar descansado nos braços de Deus. Continuando no verso 2, Franciane, diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio quer dizer de um lugar de paz. Sim. Jesus falou, eu vos dou a minha paz, e não vos dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é momentânea, mas a paz de Cristo, ela excede e transcende o entendimento. O mundo está caindo ao teu redor, mas você continua com paz interior. Exatamente. Com a paz de Cristo. Olha só, a minha fortaleza. Fortaleza vai dizer, naquela época tinha cidades fortificadas. Fortaleza vai dizer de uma cidade com grandes muros, ou seja, que o inimigo não pode entrar. E nele confiarei. A gente tem que entrar nesse lugar em Deus, aonde Ele vai ser a nossa habitação, o nosso esconderijo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Exato. Porque o inimigo não vai poder nos tocar nesse lugar em Deus. Ele pode até tentar nos tocar, mas a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração e até mesmo as nossas emoções não vão ser tocadas. Exatamente. Pode acontecer adversidades no dia a dia, como a Bíblia vai dizer no livro de Mateus capítulo 5, que a chuva cai sobre justos e sobre injustos. Ou seja, problemas vão vir. Mas se a gente estiver nesse lugar em Deus, onde Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio, o nosso socorro, nada vai nos abalar. Exatamente. E a Bíblia diz algo que eu acho interessante, né? Que Jesus nos ensina que no mundo teremos aflições, mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer, né? E eu acredito que, e aí eu volto a reprisar tudo que você falou agora, né? O como é importante nós termos uma vida com Deus. Porque o relacionamento sólido com Deus faz com que você consiga vencer. Porque você consegue atribuir o pensamento, né, de que o Senhor venceu, então eu também posso vencer porque eu habito em você. Então se eu habito em você, você pode sentir paz,
você pode confiar, né? E a confiança, uma vez eu fui estudar o que quer dizer, né? E a confiança Sim. é um nível de entendimento de você compreender que é confiável algo. E quando você entende, você começa a compreender como é importante você descansar em Deus. Porque quando você confia, você descansa. E quando você descansa porque você sabe que é seguro. Então, eu acredito que um dos maus que assola hoje a nossa sociedade, talvez é ter problemas e não se achegar ao resolutor de problemas, né? Que Deus nos resolve, Deus faz com que a gente consiga entender. As pessoas querem aliviar as almas delas, mas talvez não sabe como se conduzir ao alívio, né? E aí entra aquele versículo que você falou, né? Que eu vos aliviarei, né? Então, eu acredito que Deus, ele substitui todo o fardo, né? Pelo jugo que é leve, que é suave. Sim. E eu creio nisso. E para isso acontecer, também nós precisamos fazer a nossa parte, né? De se achegar a Deus. E às vezes a gente tem algumas dificuldades, o dia a dia, a rotina, as coisas em si, né? Que nos assolam ao nosso redor, começam a ser prioridade na nossa vida. E a gente começa a se distanciar da vontade de Deus, que é conhecer o seu coração, né? O seu propósito para as nossas vidas. E aí eu começo a entender que vai muito da nossa prioridade, de querer buscar a Deus. Várias vezes eu passei por momentos que eu queria buscar a Deus, eu tinha fome de Deus, mas eu não sabia mais como me expressar, porque tudo ao meu redor parece que era mais importante do que Deus. E aí eu comecei a dar importância para uma coisa, para outra, e aí eu comecei a entender o quanto é importante eu colocar o Senhor no centro da minha vida. Aleluia. E não mais deixar Ele de escanteio para chamar Ele só para quando eu preciso para resolver um problema, que às vezes nós temos muito disso, né? De chamar o Senhor só quando a gente precisa. Ou quando precisa de um milagre, de algo específico que Deus pode fazer, né? E aí eu comecei a entender, não, eu preciso buscar conhecer quem me criou para que eu torne ele conhecido para outras pessoas. Mas para isso, eu preciso fazer como Mateus nos ensina, né? Mateus 6,6 fala, feche sua porta e ore ao seu pai que está em secreto e te vê, né? E eu começo a entender como a gente precisa trazer à existência isso, né? De buscar o Senhor e não só, digo assim, em dias de culto, em dias que a gente está com as pessoas, né? Da nossa comunidade, da nossa igreja, mas sim na nossa casa, no nosso íntimo, no nosso secreto, né? E falando disso, essa semana eu tava em uma aula, né? Sim. E aí foi compartilhado algo que me chamou muita atenção, né? Tipo, um casamento. O casamento, o homem e a mulher, eles têm o seu momento, né? Que eles se conhecem, que eles se tornam íntimos, né? E isso faz com que eles consigam conhecer, compreender coisas que cada um sente, coisas que existem no coração deles, né? E da mesma forma nós podemos atribuir para Deus. Quanto mais nós temos relacionamento com Deus, mais nós o conhecemos, mais nós sabemos qual é a sua vontade, o que o agrada, o que o desagrada, né? Como um relacionamento realmente. E aí algo que me chamou a atenção e que me chamou muita atenção mesmo é que a pessoa que estava dando essa aula falou o seguinte, que tem pessoas que trocam seu relacionamento por Deus por exposição, né? Pessoas que conseguem ser relevantes e falar a respeito de Deus apenas quando estão em frente de outras pessoas, sim, né? Mas que no seu secreto é algo muito vazio, né? Algo que, tipo, não consegue surpreender tudo aquilo que você tem de expectativa, né? E tem pessoas que trocam seu relacionamento com Deus por uma prostituição momentânea, que é só quando talvez está na igreja ou quando está com seus amigos, fala que tem uma santidade, mas que de fato não vive aquilo porque não tem o seu secreto. Aleluia. Então eu creio que nós só somos aquilo que nós buscamos, e se nós buscamos a Deus, nós temos a sua santidade, mas se nós não o buscarmos e apenas mostrarmos para as pessoas, talvez seja muito raso, né? Então eu começo a entender o como é importante nós fecharmos a porta do nosso quarto e irmos até Jesus, né? Para deixar os nossos fardos, para agradecer e melhor ainda, né? Para o conhecer melhor. Sim, glória a Deus. A gente tem visto que a igreja brasileira, ela tem deixado o quê? De estar no secreto com Deus. E tem colocado curas, milagres e bênçãos acima de Jesus. Mas Jesus, ele é o centro do evangelho. Jesus, ele é aquele que nos lavou e nos remiu, aquele que nos salva. E aí a gente coloca curas, milagres, prosperidades acima de Deus. Deus tem cura para você, Deus tem cura para você. Deus tem milagre para você, Deus tem milagre. Deus tem prosperidade para você, Deus tem prosperidade para você. Mas o centro do evangelho é Cristo. Exato. Talvez a gente não vê o grande avivamento que a igreja fala até hoje e que a gente crê que virá um grande avivamento por causa que a gente o quê? Está levando as coisas terrenas acima de Cristo. Mas Jesus, ele é o centro do evangelho. A gente tem que voltar para o secreto de Mateus 6,6 e ter um relacionamento íntimo com Deus. Como você falou,
o relacionamento com Deus é algo que se constrói como uma casa. Você vai construindo. Você não começa a casa pelo teto, você começa pelos alicerces. E o nosso alicerce é Cristo. Ele é o que nos mantém de pé. E se a gente não estiver com Ele, a gente não subsiste. Como diz Jesus, capítulo 15, versículo 5, na parte C do versículo vai dizer assim, Jesus vai falar, sem mim nada podeis fazer. Porque um peixe fora da água, Franciane, ele não vai subsistir. Um peixe fora da água, ele não tem vida. Ou seja, por isso uma árvore, quando não está na terra, ela não tem vida, ela não tem fruto. Mas mesmo assim ela é uma árvore. Um peixe fora da água, ele não tem vida. Mas mesmo assim ele é um peixe. E a gente, longe de Deus, a gente é a criatura dele. Mas a gente não tem vida. A gente pode estar tendo uma vida aqui nessa terra com fôlego, mas a gente não tem a vida eterna se a gente está longe de Deus. Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repare bem que ele diz, eu sou o caminho que devemos seguir é Cristo. A verdade que devemos praticar durante o caminho é os princípios de Deus. E só então ele vai falar a vida, que é a vida eterna. Porque a gente está passando essa terra como um vapor, que logo está denso, dá de ver, mas daqui a pouco ele se dissipa e já não dá mais de ver. Como o esplendor de uma flor, de uma rosa, que ela é vermelha, mas logo ela murcha e perde o seu vigor. Assim é a nossa vida. E se a gente não tiver um relacionamento com Deus, jamais entraremos nas mansões celestiais. Porque todo o começo, ele vai indicar o fim. O que eu tenho para dizer? Se a gente tem um relacionamento com Deus aqui nessa terra, a gente mostra que a gente quer um relacionamento com Ele na eternidade. Mas se a gente não tem um relacionamento com Ele aqui nessa terra, o que a gente vai dizer? Não, se eu não tenho aqui nessa terra, então eu não quero ir para o céu. Esse é o recado que a gente manda para o céu, quando a gente não ora. Quando a gente não busca Deus, não medita na palavra dele. E o que o Senhor faz nunca pode ser maior do que aquilo que Ele é, né? Sim. E o fato é que nós precisamos entender a importância de estar com Jesus nesses últimos dias que a gente tem vivido, né? Porque tem pessoas, e muitas vezes eu fui essa pessoa, de que não tinha uma visão da eternidade, só do agora, do aqui, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou fazendo. Então, automaticamente, quando você não tem uma visão de eternidade, você começa a atribuir valor para as coisas terrenas. E a bênção se torna mais importante do que a eternidade. O que você quer, tudo aquilo que você almeja, sua família, não sei, cada um tem algo que coloca como prioridade, aquilo começa sendo soberano sobre a sua vida e não mais Deus. E aí nós acabamos roubando o lugar que é de honra e de direito de Deus nas nossas vidas, né? Várias vezes eu tive medos, né, de talvez Deus um dia falar para mim, aparta-te de mim porque eu não te conheço. E de que forma isso pode acontecer? Talvez se eu não tiver uma vida com Deus. Porque talvez, né, as prioridades inverteram, o centro inverteu e a gente acaba deixando de lado. Então eu preciso me comprometer e entender todos os dias que o mais importante é a minha visão de eternidade. É eu partir em direção àquilo que Deus espera de mim. E eu entendo que muitas vezes, ao colocar coisas, obstáculos na nossa frente, isso acaba nos afastando um pouco de Deus, né? Como várias vezes eu até comentei com algumas pessoas que estão ao meu redor e que me conhecem, várias vezes eu coloquei como prioridade as coisas da terra, né? Eu me lembro que eu tinha um ministério e para mim aquilo era o mais importante da minha vida. Aquele lá era o Deus da minha vida, porque eu sempre tinha que estar voltada para holofote, sabe? E eu tinha essa dificuldade de entender que não, se eu perdesse tudo naquele momento e não perdesse Deus, então eu estava com tudo. E aí eu comecei a entender que algumas coisas me foi tirada para que eu pudesse voltar o meu coração para o centro, que é a palavra de Deus. E aí eu começo a entender que não importa se eu estou fazendo, não importa se hoje eu tenho muito dinheiro, não importa se hoje eu tenho uma casa, não. Hoje importa se eu tenho Deus, se eu tenho paz e se eu o conheço de verdade. Aleluia. E eu comecei a entender que nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos olhos aqui, na terra, nas coisas que existem, né? E não ajuntamos riquezas no céu, né? Nós precisamos buscar Deus incansavelmente para que possamos compreender qual é a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade, né? Aleluia. Eu costumo dizer que a oração em si ela não vai ter poder, mas eu costumo dizer que o quê? Que a oração ela é o Wi-Fi, onde a gente se conecta com Deus. Porque a gente é mal. E quando a gente começa a admirar uma pessoa, a gente começa a andar com essa pessoa, a gente começa a ser parecido com ela.
Ou seja, quando a gente vai para a oração ela faz com que a gente se conecte com Deus, como o jejum e como a leitura da Bíblia. É aonde a gente se conecta com Deus. E o que? Se a gente não tem essas três coisas, a gente não está conectado com Ele. Mas se a gente tiver essas três coisas, como você falou, a gente vai saber a boa e agradável vontade de Deus. Porque a oração ela faz com que a gente se conecte. A gente vai ver que todas as vezes os grandes avivamentos, no livro de Atos 2, a igreja estava reunida em oração, ou seja, estava conectada com Deus. Às vezes a gente não consegue ver as maiores coisas de Deus na nossa vida e não consegue vencer os nossos obstáculos e os nossos problemas porque não está conectado com Ele. Porque se a gente estiver conectado com Ele em oração, em meditação da palavra, a gente vence todos os obstáculos, todas as barreiras, por mais que seja difícil. Não vai ser fácil, a vida não é fácil, mas a gente vai conseguir vencer, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Sim. E tem um versículo que eu gosto bastante, até não me recordo bem onde está, mas que fala o seguinte, né? Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso aí, eu não conseguia me recordar. Mas eu entendo a importância de a gente entender algo que é simples e que às vezes nós acabamos complicando até por demais, né? A importância de colocar o Senhor no centro das nossas vidas, né? E automaticamente, quando eu me preocupo com as coisas do céu, todas as coisas ao meu redor são acrescentadas, né? Tudo aquilo que talvez a gente precise emocionalmente, espiritualmente, o Senhor trata de acrescentar, né? E eu também considero algo muito importante nós sermos gratos por aquilo que o Senhor nos dá, né? O simples fato, eu comecei a observar algo que mudou muito na minha rotina, o simples fato de ser grato pelo hoje, por ter a oportunidade de estar vivo, de estar compartilhando momentos bons com a minha família, o simples fato de estar aqui hoje e ter essa oportunidade de estar falando a respeito de algo de Deus, né? O quanto é importante nós termos um coração grato a Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas, né? Principalmente pelo dom da vida, de poder respirar e de poder propagar para as pessoas aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, que é a salvação, né? Então, algo que a gente precisa entender é que talvez se você não tem tudo hoje ou aquilo que você espera, não se preocupe, isso não é a coisa mais importante da sua vida. Mas talvez o pouco que você tem, você precisa agradecer e ser fiel pelo que o Senhor já te deu hoje, né? A Bíblia fala, né, sobre ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então eu acredito que o que às vezes falta para nós, né, é nós sermos fiel, agradecer a Deus por tudo que nós temos, né? E eu acho que tudo isso muda ao nosso redor quando nós começamos a perceber a importância disso, né? De se voltar a Deus com gratidão, com louvores, com cânticos, né? De alegria e gratidão ao Senhor. Eu acho que é algo muito essencial na nossa vida e que nós temos perdido, né? Simplesmente porque às vezes deixamos para trás. Sim, é verdade, glória a Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer assim, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, as dificuldades e as batalhas, elas vêm para cooperar para o nosso bem. Porque depois de uma batalha vai vir uma vitória. Depois de uma guerra vencida, há uma vitória. Costumo usar um exemplo assim. Tem um copo d'água. Esse copo d'água ele está pela metade. Uns vão olhar e vão dizer assim, esse copo está com pouca água. Outros vão olhar e vão dizer, esse copo está com bastante água. Só que há duas óticas. A ótica humana vai dizer, esse copo está com pouca água. A ótica celestial vai dizer, esse copo está se enchendo. Esse copo está crescendo de água, está aumentando a água. Ou seja, há dois tipos de ótica. Quando a gente olha com a ótica da terra, tudo parece que dá errado. Como você olha para uma casa em construção, você diz, nossa, essa casa está quebrando. Outros vão dizer assim, vão falar assim, não, essa casa está sendo construída para algo maior. Ou seja, há dois tipos de ótica. Se a gente olhar com a nossa ótica, a gente vê que tudo está perdido. Mas se a gente olhar com uma ótica divina, a gente vai dizer, não, tudo está certo com os olhos de Deus. Até então, esse tempo eu passei por isso. A irmã Eva, ela chegou e Deus mostrou para ela, e dizendo assim, ó, você está olhando com os olhos da carne.
No momento eu fiquei meio brabo, eu falei, mas que isso, né? No momento eu não aceitei aquela palavra, mas eu fui refletir e eu estava mesmo olhando com os olhos da carne. Porque eu estava passando um momento de ansiedade das promessas de Deus, que Deus tinha prometido, tu vai pregar, tu vai sair em vários lugares. Hoje acontece isso, mas naquele momento, quando ela me deu a palavra, não acontecia. E o que eu estava olhando? Como eu, que tinha dificuldade para falar em público, para ler, iria conseguir me expor, eu estava ansioso porque queria algo muito rápido. Aí ela veio e me disse, você está olhando com os olhos da carne, com os teus olhos. Naquele momento ela falou, e Deus está te dando os olhos dele, para você olhar com os olhos da fé, com a ótica de Deus. Depois daquele momento que eu comecei a olhar com a ótica divina, eu vi que aquele momento que eu estava passando era só uma preparação para hoje, para o meu futuro, que é hoje, e para o meu futuro que vai ser amanhã. Ou seja, tudo que a gente passa hoje é para definir o nosso futuro amanhã. É para nos lançar e para nos impulsionar para o nosso futuro. Exatamente. E tu consegue ver como a ansiedade rouba muito daquilo que Deus quer Sim. de nós, né? A Bíblia fala em Eclesiastes 3, né, que existe um tempo determinado para todo o propósito estabelecido abaixo do céu, né? E às vezes nós temos muita ansiedade de cumprir, talvez seja até por amor a Deus, mas às vezes a ansiedade nos rouba toda a preparação que a gente precisa ter para a gente estar fundamentado, enraizado e ter uma base, uma bagagem para a gente conseguir suportar o ID, né? E eu observo várias vezes, assim como você, passei por essa situação de querer antecipar as coisas de Deus, porque eu queria muito viver naquele momento. Sim. E eu comecei a entender, mas talvez hoje eu não estou vivendo porque eu estou me preparando, porque amanhã eu vou conseguir realizar a boa obra do Senhor. Mas para eu conseguir, eu preciso ter todo o suporte hoje, aprender. E várias vezes as pessoas, era engraçado porque eu tinha um coração muito irrepreensível em alguns momentos da minha vida, e várias vezes as pessoas chegavam para mim, e parece que chegou um tempo na minha vida que as pessoas só diziam, não tá certo, não é assim, não faz assim, calma. E eu ficava, nossa Deus, mas eu quero fazer, né? E eu ficava tão revoltada porque eu queria fazer naquele momento, né? Enfim. Sim. E aí as pessoas vinham e me repreendiam, né? E eu, nossa, mas eu acho que tava tão certo, que tava indo. E aí eu comecei a entender, né? Aquilo que a Bíblia diz que o bom pai corrige seu filho, né? E eu comecei a entender, calma aí, eu vou viver isso, mas eu preciso dar pequenos passos de fé e começar a olhar com a ótica divina, né? Com a ótica celestial, com uma visão de águia, para eu poder ver tudo de forma ampla, né? Aleluia. E aí eu comecei a perceber, eu vou viver isso, e eu confio e creio no propósito de Deus para mim, para a sua vida, para as nossas vidas como um todo, né? No contexto de corpo de Cristo. Mas eu creio que existe um tempo para isso. Existem muitas promessas que o Senhor prometeu para minha vida e que várias vezes eu coloquei, subjuguei isso e pensei, acho que nem vai acontecer porque já faz tanto tempo, né? E aí eu comecei a entender que talvez não ia acontecer naquele momento, mas Deus não é como homem para que prometa e minta, né, e não vá cumprir, né? A Bíblia fala algo parecido com isso, né? Então eu comecei a entender, talvez o momento que eu estou vivendo não seja o ideal, o propício para isso. E aí eu pensava, me culpava muito por coisas que eu construí e ao mesmo tempo eu desconstruí. E aí eu entendi algo. Várias coisas eu não coloquei em base sólida, coloquei na casa da areia. E a tempestade abalou tudo. Por quê? Porque não estava fixado na rocha. Talvez era algo bom que o Senhor tinha colocado no meu coração, mas algo que por não ter talvez tanta maturidade ou tanto entendimento naquele momento fez com que eu desconstruísse essas coisas. E por isso a frustração veio, o dia mal bateu na minha porta e eu permiti que aquilo entrasse e talvez se tornasse até mesmo uma raiz de amargura naquele momento, Sim. por não estar vivenciando algo que eu tanto sonhei. E aí eu comecei a entender que as coisas que um dia eu vou viver, que o Senhor vai me permitir, não é para me gloriar, não é para que eu tenha um sentimento de realização pessoal, porque às vezes a gente atribui como uma realização pessoal, Sim. né? Pelo menos eu várias vezes fiz isso. E eu começo a entender que o dia que, por fim, eu fazer tudo que o Senhor espera de mim, eu vou ter a consciência de que eu venci, combati o bom combate e fiz tudo aquilo que me foi proposto, né? Sim. E aí eu começo a entender que no momento certo, na hora certa, que o propósito foi estabelecido, vai acontecer, né? Paulo, ele vai dizer assim, que ele orou 3 vezes para Deus tirar um espinho na carne. Ele vai dizer, esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Era uma pessoa que vinha tentando acabar com ele, tentando acabar com Paulo. Paulo vai dizer, eu orei 3 vezes pedindo a Deus. E Deus falou para mim, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando estamos fracos, Deus fica forte em nós. Porque não dependemos da nossa inteligência, da nossa força, do nosso braço. Dependemos em Deus. Por isso tudo podemos em Cristo Jesus. Exatamente. E a Bíblia fala, tem um versículo que eu adoro, que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, né? Aleluia. E eu começo a pensar que talvez nós, com a nossa ótica humana, não temos a perspectiva, né, daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Por mais que nós entendemos, por mais que o Senhor fala no nosso coração, às vezes nós duvidamos daquilo que ainda não podemos ver, né? Sim. E eu começo a pensar que nós precisamos trazer à existência aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre as nossas vidas, Aleluia. né? Porque muito depende de nós também, né? Nós Sim. precisamos dizer sim, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos decidir viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? E todas as coisas que o Senhor tem para nós, eu tenho certeza que assim como a sua vontade, é bom, né? É agradável, talvez em algum momento a gente vai cansar, vai desanimar, talvez, né, vai fraquejar, mas eu acredito, como você falou, que Deus se aperfeiçoa naquele momento, né? E naquele momento nós conseguimos ver que o Senhor é Deus nas nossas vidas e consegue agir independente da forma como nós estamos, né? Eu me recordo, na verdade, vagamente as pessoas me contam essa história, Sim. minha mãe, na verdade, me conta que eu era muito pequena, que eu era realmente, parece que eu tinha 3 anos e tinha uma criança que era minha vizinha e ela tava com muita dor na barriga, né? E aí a minha mãe me conta que eu fui, na época, né, tinha ido rezar pela criança e tal. Uhum. E aí minha mãe me conta que naquele momento eu impus as mãos sobre a cabeça dela e eu comecei a orar, com uma mão na cabeça dela e outra na barriga, né? Eu orava, Sim. Senhor, cura, né? E naquele momento aquela criança foi curada. E aí Glória a minha a mãe Deus. começou a me trazer à existência algo na minha mente que eu nunca havia pensado, porque até um tempo atrás eu duvidava se realmente o Senhor tinha me chamado para isso, né? Me designado para algo. E aí minha mãe me lembrou de algo que pra mim é impossível lembrar, porque eu tinha 3 anos, né? Sim. E a minha mãe começou a me lembrar dessa situação que aconteceu, né? Desse caso. E eu comecei a observar uma coisa, como o poder de Deus se aperfeiçoou desde que somos pequenos, né? Inclusive Verdade. o Senhor nos chamou antes mesmo de sermos formados no ventre das nossas mães, enfim, né? Mas eu comecei a perceber como desde pequeno o Senhor tem feito um trabalho na minha vida. Inclusive quando eu estive longe da presença dele, porque eu entendo que todo o meu testemunho da minha vida anterior hoje serve para algo, serve Sim. para alcançar outras pessoas, para curar pessoas que foram feridas na mesma fraqueza que eu um dia, né? E aí eu comecei a perceber como dia após dia eu consegui evoluir no projeto de Cristo, que era me tornar Aleluia. a mulher que o Senhor me chamou. Então eu observei e não desprezei mais aquele pequeno começo, quando o Senhor me deu a oportunidade de estar lá, né, orando pelaquela criança. E eu entendi algo, que antes mesmo de o Senhor de a minha mãe ter me formado, né, o Senhor já havia me designado para algo. E eu comecei a entender que desde pequena o Senhor tem uma vontade soberana para cumprir e realizar sobre a minha vida, né? Aleluias. Indo ali Jesus, a primeira vez que ele vai chamar Pedro e falar para Pedro o chamado de Pedro. Ele chega e diz para Pedro, Pedro, larga tudo, porque de agora em diante, mas será pescador de homens. Jesus estava liberando uma palavra sobre a vida de Pedro. E hoje Deus pode estar liberando uma palavra sobre a sua vida, de ser um advogado, de ser um pastor, de ser um missionário, um apóstolo, que seja a profissão, etc. E aí o interessante é que eles ficam 3 anos e meio com Jesus no ministério de Cristo, aproximadamente 3 anos e meio. O que acontece? Quando Jesus morre, os discípulos, o próprio Pedro, que Deus tinha liberado uma palavra para ele volta a pescar. E a Bíblia vai dizer que eles passam a noite inteira pescando. Por quê? Eles eram experientes. A Bíblia vai dizer que, se tu ler no original, ele vai dizer que eles passaram um cansaço, a fadiga. Que eles trabalharam tanto e não pescaram nada. Na hora certa e no momento certo. Nada apanharam. Quando eles voltam para a terra, Jesus está com tudo pronto. Se pergunta, apanharam alguma coisa? Não apanhamos nada. Então vai lá e lança a rede. De Pedro diz, pelo poder da tua palavra, lançarei a rede. Quando eles lançam a rede, eles puxam a rede cheia. Por quê? O que Jesus estava ensinando para eles? O poder da minha palavra se cumprirá na sua vida. Ou seja, tudo que a gente fizer fora do nosso chamado não vai se cumprir. Porque a palavra de Cristo sobre a vida de Pedro, Franciane, vai se cumprir lá no livro de Atos, capítulo 2, aonde mais de 3.000 almas se convertem com a pregação de Pedro. E Jesus tinha liberado antes de ele ser crucificado a palavra. Ou seja, a palavra que ele liberou para mim e para você vai se cumprir lá na frente, independente da circunstância.
O que vai mudar é a nossa reação no momento. Ou a gente se constrói no momento de dificuldade, ou a gente se destrói. Exatamente. E acredito que independente do tempo que leve, né, o Senhor vai realizar aquilo que Ele nos propôs, né? Porque é tudo segundo a sua vontade, né? Sim. Mesmo Pedro tendo uma palavra direcionada do próprio Jesus, né? Ele teve dúvidas, né? Sim. Referente se iria acontecer e acabou voltando para a velha vida, né? Para velhas práticas, né? O ato de pescar. E também várias vezes nós fazemos isso, né? Sim. Nós voltamos e retrocedemos, mas não quer dizer que o Senhor não vai cumprir, né? Nós precisamos ter esse entendimento, né? E esse nível de confiança, mais uma vez, volto a falar que eu acho que é a chave de muitas coisas, né? Confiar no Senhor para que as coisas aconteçam, porque talvez seja amanhã que as coisas vão se cumprir, talvez daqui 10 anos, enfim, cada um conforme foi proposto, eu acredito que acontece, né? E que a gente não venha ficar colocando artimanhas, empecilhos para não realizar a vontade de Deus, né? Porque nós, seres humanos, nós somos especialistas em dar desculpas, em colocar pretextos para não fazermos as coisas, né? Se você for olhar para a história de Moisés, ele era gago, né? Sim. E aí ele coloca o empecilho da dificuldade dele, né? Do seu problema. Mas, Senhor, eu não vou conseguir, eu sou gago. E várias vezes nós colocamos, Senhor, mas eu não posso, olha, eu sou pecador, enfim, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não, nós somos definidos pela palavra de Cristo, por aquilo que Ele pensa a nosso respeito, né? Nós somos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Então, se Ele confiou a nós a missão, nós precisamos apenas exercitar e realizar. Porque nós compreendemos que vem de Deus esse dom, a vontade vem de Deus, mas existe algo que nós precisamos fazer, que é decidir viver e não colocar mais qualquer coisa à frente daquilo que Deus quer de nós, né? Amém, glória a Deus, é forte. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se essa pregação tocou no seu coração, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, Vinícius Lewander, compartilhe, curta o vídeo que estaremos lançando mais vídeos logo em breve, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, espero que essa palavra tenha ministrado o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.